Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Se você é nova ou novo por aqui, eu sou a Angélica, sou terapeuta holística, trabalho com florais de Bach e com tarô. E se você quiser saber um pouco mais sobre como funciona o meu atendimento e como ele pode te ajudar nas suas questões emocionais, clica no link aqui embaixo na caixa de descrição. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre 5 sinais que mostram que você desrespeita a si mesma, a si mesmo, e como você pode fazer para mudar esse padrão de comportamento. Bom, primeiro eu quero conversar com vocês sobre uma carta que saiu no atendimento de uma cliente minha e a gente estava conversando sobre isso, né, sobre essa questão de se respeitar, de ver o seu limite. Quando a gente fica muito cansada de fazer as coisas, se sentindo sugada, a gente fica muito orbitando nas necessidades das outras pessoas e a gente esquece da nossa. Ou a gente foca demais no outro por qualquer motivo que seja. Essa carta que apareceu para minha cliente é uma carta chamada 10 de paus. É essa aqui, né? Que eu trouxe para vocês 3 decks de tarô diferentes, só pra gente ver a essência dessa carta. Então a gente tem aqui o tarô da bruxa moderna, né? O 10 de paus. É uma carta que fala sobre sobrecarga, cansaço, quando você empenha muito esforço em algo, e depois você sente aquela sensação de cansaço, que tá fazendo muita coisa, que só sobra para você, né? Então vocês veem aqui a moça tentando equilibrar, né? Os paus aqui, levando isso, carregando isso, essa postura de curvada, né? Mostra também essa sensação de estar cansado. Às vezes pode dar até uma frustração também. Aí a gente tem aqui o tarô da musa, né? A gente vê a mulher também subindo aqui, ó, como se ela estivesse carregando alguma coisa nesse jarro. Vocês podem olhar que ela tá cabisbaixa, olhando para o chão. Então, também tá cansada, também tem uma jornada sendo feita. Se a gente prestar atenção também, a gente vê como tem uma aridez no solo, né? O solo é árido, ó, não é um solo de vegetal, de coisa que cresce verdinha. O tarô mostra muito essa escassez através dessas imagens, né? A gente pode ver, né? Ah, tem uma arvorezinha aqui, tá completamente seca. Eu acho que é uma árvore ou uma raiz seca debaixo do solo, eu não tenho muita certeza, não sei se vocês conseguem ver daí, né? Então mostra essa coisa de escassez, de um tempo que tá passando, que tá ficando difícil, penoso. E aqui no tarô mitológico a gente tem o Jazão, né? Não sei se vocês conhecem o mito do Jazão e do Velocino de Ouro. O Jazão era filho de um rei, que o seu pai foi deposto, né, pelo meio-irmão, e Jazão foi exilado. E aí depois ele volta e fala com o rei que ele quer tomar o reinado dele de volta, e esse rei fala para ele que se ele trouxesse o velocino de ouro, que é uma espécie de lã de carneiro, um carneiro muito louco que tem lá nas histórias da Grécia, né? Acho que também aparece no mito de Eros e Psique, se eu não me engano, esse velocino aí. E esse carneiro que é super difícil pegar a lã dele, é um carneiro mágico, um negócio assim. E ele vai nessa jornada para pegar esse velocino, né? E a gente pode ver aqui o barco que ele usou para fazer essa jornada, as pessoas que foram com ele também. Então, aqui é o barco estacionado, o fim da jornada. Mas aqui, aí a gente tem um velocino aqui, ó. Tá vendo o carneiro aqui? Ele consegue trazer, né, um velocino aqui. E ele tá, tipo, cansado, estressado, exausto, né, de toda essa jornada. Então a gente vê de novo, ó, a árido, a carinha de, ai, tô tão cansado, o que será que eu fiz? Será que era esse caminho mesmo, né? E o mito dele, assim, pelo menos uma parte desse mito do Jazão, para ele é bem estranho, termina de uma forma trágica para ele também depois, né? E aí a gente tem a influência de algumas deusas, como Hera e Afrodite também nesse mito. E aí tem bastante coisa que acontece aqui. Mas para trazer pra gente só essa interpretação, né? Esse cansaço. O que a gente precisa entender, pessoal? Quando a gente está empregando também muito esforço numa coisa, a gente não está se respeitando. Angélica, mas isso vai ser bom para mim, eu vou conseguir lucrar muito com isso. Ou se eu ajudar o meu marido na loja que ele abriu, ele vai lucrar muito, eu preciso trabalhar o dobro. Ok, pessoal, tudo tem seu tempo, a gente precisa mesmo colocar esforço nas coisas que a gente quer.
Inclusive tem uma frase que eu aprendi há alguns dias atrás, que eu até compartilhei lá no Instagram, que é assim: os nossos sonhos merecem a nossa disciplina. E eu acredito nisso mesmo, que a gente precisa, né? Nós precisamos ser disciplinados, mas precisamos saber entender quando estamos indo além, quando estamos dando demais e recebendo muito pouco também. Principalmente mulheres têm uma grande facilidade de cair na sombra do arquétipo da deusa Deméter, por exemplo, que é esse dar, nutrir, estar com o outro, independente do que seja esse outro. Não precisa ser um filho, pode ser um marido, pode ser um amigo, pode ser um cliente, pode ser a família, o pai, a mãe, e a pessoa se doa, ela vai, ela resolve, e aí não tem muito movimento das outras partes, porque essa pessoa tá ocupando todo o espaço de doar, né? E aí acaba caindo numa sombra dessa deusa, que é essa doação excessiva. E aí a gente precisa ver, equilibrar isso, porque quando a gente tá com essa sensação de que a gente tá se desrespeitando, a gente precisa olhar para o nosso copo e ver se a gente está conseguindo encher o nosso próprio copo ou se a gente está transbordando demais o copo dos outros, ou por uma necessidade de ser aceita, de ser aceito, um medo de acontecer alguma coisa e ficar aquela sensação de arrependimento ou rancor. Ai, mas se eu não tivesse ido, ou se eu tivesse ido, a pessoa, né, tinha resolvido. Essas coisas que ficam na cabeça da gente, esses pensamentos automáticos. Então, esse 10 de paus que eu trouxe aqui para vocês é para a gente principalmente entender essa energia desse desrespeito, que não é necessariamente do outro para com a gente, às vezes é de nós mesmos conosco. Por quê? Porque às vezes o outro nem está exigindo nada, é a gente que quer dar, que quer doar, por uma questão interna nossa. E a gente vai sufocando o outro, ativando essa Deméter de um modo negativo, dando para o outro, e nunca recebendo de volta e desequilibrando essa balança. Por isso que é importante você, que tem sinais de sobrecarga, de cansaço, olhar para se você não está se desrespeitando nessa questão de dar demais, tá? Uma outra questão que a gente precisa observar aqui é que você sempre se coloca em último lugar. O que seria isso? Sabe quando você sempre tá dando o melhor para o outro, mas esquecendo de si? E a gente tem muito essa questão, não seja egoísta, não faça isso, né? Você está sendo uma pessoa egoísta, está pensando em você, egocêntrico. Mas existem pessoas que elas estão sempre se colocando em último lugar. O pior é para elas, o pior lugar é para elas, a pior comida é para elas, o que sobra é para elas, né? Gente, o que eu vejo assim, como eu sou terapeuta e também converso muito com as pessoas, né? As pessoas me contando, eu faço muito, eu dou demais, eu me coloquei muito, né? E eu sempre fui em busca do sonho do outro, pro outro, e os meus sonhos ficaram guardados. Não que não tenha uma época para você realizar seus sonhos, mas às vezes vai ficando mais difícil. A gente vai precisar colocar mais empenho, mais força energética para realizar algumas coisas conforme o tempo passa. Então a gente precisa observar, dentro do nosso contexto de vida atual, onde a gente está ficando muito em último lugar. E por que que a gente está fazendo isso? O que tem por trás desse comportamento? Quando eu olho para o outro e acho que ele é muito mais importante que eu, a gente não tem igualdade. Estamos sempre ali, ó, o outro é melhor, o outro é melhor e eu para baixo. E aí, se a pessoa aproveita dessa situação, ela vai conseguir sugar você cada vez mais. Se ela é uma pessoa que inconscientemente começa a sentir um desconforto, ela pode se afastar de você, porque ela sente que tá desigual isso. E ela às vezes não consegue verbalizar, não consegue observar essa dinâmica, porque muitas vezes ela é inconsciente, ela vai se manifestando através dos atos, das ações e dos eventos que acontecem em nossa vida, porque o que é do inconsciente, a gente se manifesta. A gente não fica pensando, simplesmente se manifesta, tá? Então, tem toda essa questão que a gente precisa observar, né? Será que você se coloca sempre no último lugar? Isso também é um sinal de desrespeito consigo, tá? A próxima questão que é interessante ser observada é a seguinte: você aceita coisas que você não gosta, tá? Se você fica aceitando muito coisas que você não gosta, é porque você está se desrespeitando
E isso é muito óbvio. Eu vou contar uma história pra vocês bem engraçada, mas eu era bem criança, tá? Acho que eu tinha 10 anos, 10 para 11, eu acho. Eu nunca fui uma pessoa de comer muita carne, tá? Eu não gosto de carne assim, comer carne em excesso, tal. Eu até como frango, essas coisas, mas carne de boi, essas coisas é uma coisa que é meio, né, indigesta pra mim. Eu nunca gostei desde criança, né? E aí eu me lembro que uma vez eu fui visitar umas amigas que moravam em uma outra cidade. Elas moravam aqui na minha rua, elas se mudaram, elas vinham aqui visitar, a gente manteve a amizade por um tempo. E aí eu me lembro que eu fui dormir acho que 3 dias lá. E a mãe delas tinha feito uma carne de panela, né? E ela colocou no meu prato, eu criança. E eu pensei, poxa, era uns quadradão de carne assim, né? E eu lembro que ela colocou 2 pedaços no meu prato, tinha uma salada de tomate, enfim. Eu falei, bom, já que eu não gosto muito dessa carne, eu vou comer primeiro, né? Pra acabar logo, pensamento da criança, tá? E aí eu já me livro dessa carne. E aí eu me lembro que eu comi esses 2 pedaços de carne, aí eu falei, pronto, comi, agora eu vou comer o tomate aqui com o arroz. E quando ela olhou pro meu prato, ela falou, ah, eu vou pegar mais carne pra você. Eu falei, tá gostosa, que você comeu já, vou pegar mais. Colocou mais 2 pedaços. Ai, gente. E aí eu pequena, né, tal, e comendo aquela carne que eu não queria, né? Ou seja, você aceita coisas que você não gosta. E eu, criança, não sabia como dizer não, não, não quero, não gosto de carne, não quero carne. E eu comia carne, né? Os 2 pedaços de antes e os 2 pedaços de depois. E quando eu contava essa história aqui em casa, todo mundo dava risada, né? Porque eu não queria aquilo e eu tava aceitando. Então, além de ser criança, uma dificuldade extrema para dizer não, que não queria aquilo, né? Esse pensamento, ele pode estar seguindo a gente na vida adulta de outras formas, né? Não um pedaço de carne você vai conseguir rejeitar, mas será que outros tipos de comportamentos excessivos, tóxicos de uma amizade, de um relacionamento, de um trabalho, a gente vai conseguir dizer não? Então é isso que a gente precisa avaliar se a gente não está fazendo sem nem perceber, né? Dizendo sim para coisas que a gente não gosta de fazer. São coisas que a gente precisa avaliar, a gente precisa conversar. E o que eu vejo é que todos nós, tá, incluindo eu também, a gente tem uma dificuldade às vezes de conversar com o outro, de dizer, olha, eu não quero isso, eu não gosto disso. Eu acho que isso não é adequado para mim nesse momento. O que que você acha? O que que você pensa? Como a gente pode entrar num consenso? É muito difícil às vezes fazer isso. Por quê? A gente está sempre projetando no outro e o outro projetando na gente. Se a gente não consegue perceber esse mecanismo, que é muito difícil, inclusive, de ser percebido, a gente vai vivendo a vida dessa forma, né? Passando por cima das nossas vontades, dos nossos sonhos e dos nossos desejos, dizendo sim para aquilo que a gente queria dizer não. E essa é uma forma de desrespeito e essa é uma forma de ficar assim, ó, que nem o Jazão, super cansadão, tá bom? A próxima questão que você precisa tomar consciência para saber se você tá se desrespeitando é: você permite palpites e opiniões não solicitadas mais do que o normal. Sabe quando você vai comprar um carro e você nem falou que modelo, que marca você quer e a pessoa já tá dando palpite? Ou você vai cortar o cabelo, ou cortou o cabelo e você nem perguntou, né? Não é uma opinião solicitada. A pessoa olha pra você e fala: não gostei da cor do seu cabelo. Então a gente precisa observar se a gente está dando abertura dessa energia palpiteira de opiniões entrar na vida da gente e o quanto a gente absorve dessas opiniões, o quanto a gente acredita que elas são verdadeiras ou o quanto a gente tem medo do que as pessoas pensem da gente a partir delas, né? Então, se eu não permitir que a minha amiga dê um palpite aqui, ela vai ficar chateada comigo. Então, por que a minha amiga vai ficar chateada comigo? Ou por que eu tenho medo da minha amiga ficar chateada comigo? Como é a dinâmica desse relacionamento de amizade? Vocês viram como é profundo? Quando a gente puxa um fio, né? A gente começa a deslançar. Como é que fala? Puxa um fio da lã e começa a sair a lã inteira, né? Se desestrutura, depois ela se molda de uma forma mais saudável. Na verdade é essa. Então você puxa o fio desfaz, para depois você fazer uma peça nova. Entende? Então é mais ou menos isso. Então, se você tiver permitindo palpites não solicitados mais do que o normal, quando eu falo mais do que o normal, o que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que vão dar palpite mesmo, que são as chamadas sem noção, né? Com essas, às vezes vai ser difícil a gente lidar, porque senão a gente vai ficar brigando o tempo inteiro, gastando a nossa energia. Então existem as sem noção, essas a gente tem que desconsiderar, né? Mas tem aquela coisa de, às vezes, até aquelas pessoas que não são sem noção, quando elas percebem que você deixa dar o palpite, que você fala. Uma coisa aconteceu comigo, já tem um tempo atrás, que me deixou super chateada. Umas pessoas começaram a falar uns negócios da minha vida, assim, pra mim mesmo, assim, sabe?
E eu me lembro que eu fiquei assim, pensando, por que elas estão falando dessa forma comigo, se eu nem dei abertura para elas? Por que surgiu esse assunto? E na hora eu fiquei sem ação para responder. E isso eu vi que era um sinal de desrespeito, que é uma coisa que às vezes falta na gente, que é chamado de autoridade pessoal. Eu tô escrevendo aqui como se vocês estivessem vendo, né? Porque eu fico com lápis, se tivesse uma lousa seria bom. Autoridade pessoal, que às vezes a gente não tem, de falar, de expressar, né? Isso precisa ser trabalhado. Então, quando isso não tá bem desenvolvido, que era no meu caso, eu fiquei muito chateada. Falei, por que estão dando palpite com uma coisa que nem era assunto na conversa? Eu não tô entendendo por que essa conversa. Aí depois, mais calma, quando passou tudo, eu entendi que, na verdade, o palpite que essas pessoas estavam dando não se referiam a mim, mas sim a uma dor delas. E aí eu fiquei mais assim, ah tá. Na verdade, esse comentário surgiu porque essas pessoas estão passando por uma dor nessa área da vida e ao invés de, né, resolverem a dor delas, elas vão projetar isso numa outra pessoa. Entenderam? Então, por isso que o autoconhecimento é importante, que às vezes você fica remoendo, por que eu não respondi? Por que eu não tive essa autoridade pessoal? Que é importante também responder, tá? Tem pessoas que precisam desse freio de mão. Porém, quando você avalia de uma forma mais profunda, você vai ver que muitas das coisas que as pessoas jogam sobre você é uma questão delas, que elas precisam resolver e elas não estão resolvendo. Então aí é como se eu tirasse a lança que me fere e vou tentar ferir o outro também de alguma forma, ou com um comentário, ou com um palpite, uma opinião. Se você aceita isso em demasia e você tá sempre triste, sempre sobrecarregada, sempre cansada, sempre desanimada com as opiniões dos outros, você está se desrespeitando porque não está sabendo colocar limites e trabalhar a sua autoridade pessoal. Então, isso é um ponto para ser observado, tá bom? A próxima questão é que você esconde as suas emoções. Se você esconde o que você está sentindo, provavelmente você está se desrespeitando. Você não está olhando para si como você é, o que você está sentindo. Você precisa expressar. Tô sentindo raiva, escondo, fico com gastrite. Tô sentindo tristeza, escondo, fico com falta de ar. Coisas do tipo, tá? Que podem acontecer. Então a gente precisa observar em como a gente está se relacionando com as nossas emoções. Se a gente está conseguindo expressar pra gente e pros outros. Por que eu não posso me sentir triste? Por que eu não posso me sentir raivosa aqui com raiva? Raiva é uma coisa engraçada. Ela é ruim quando ela fica num compasso desmedido, né? Quando ela explode, quando ela tem umas crises. Mas por que ela explode? Porque ela é negada. Raiva é uma emoção que vai acontecer naturalmente com todo ser humano e ela pode ser até uma combustão para que você haja, para que você faça alguma coisa, para que você mude o roteiro de algo. Mas quando eu reprimo essa raiva e ela vira uma sombra reprimida em mim, porque de repente eu sou uma pessoa que tem mais raiva, sei lá. Por exemplo, tenho uma lua em Áries. Particularmente eu tenho um pouco mais de raiva de algumas coisas. E aí, muito tempo eu não conseguia reconhecer isso. Eu ficava assim, poxa, eu tô com raiva porque não estão fazendo do jeito que eu quero. E aí o que eu fazia? Eu batia a porta. Gente, quando eu era mais nova, tipo 19 anos, 18, eu tinha problemas no trabalho. Eu chegava em casa batendo porta, batendo portão, né? A minha mãe até ficava, meu Deus, aconteceu alguma coisa com essa menina, que drama, né? Além de tudo, ainda é canceriana, né? E aí aquela coisa. Por quê? Porque eu reprimia essa raiva. Eu não olhava para essa raiva. Eu não entendia que essa raiva era reprimida numa necessidade de estabelecer a persona, que é aquele personagem que a gente cria para se relacionar com o mundo. E aí, para deixar essa persona forte, essa raiva era reprimida. Depois ela vem no sopapo, né? Numa explosão, tipo uma bomba. Entenderam? Por isso que a raiva reprimida, ela causa tanto transtorno. Quando ela é bem trabalhada, poxa, eu tô com raiva. Essa pessoa aqui pisou no meu pé com toda a força no meu dedão, né? Poxa, você pisou no meu pé, você não viu? Às vezes só de você falar isso, aquilo arrefece, né? Ou a pessoa, desculpa, tá tudo bem, beleza. Agora se você fica, a pessoa pisa no seu dedão e esmaga seu dedão, e continua pisando e você... Fica até vermelha. Eu não vou falar, porque se eu falar não vão gostar de mim. A raiva vira uma sombra, né? E aí o que acontece? Desrespeito interno. Eu acabo me desrespeitando. Então avalia como você está lidando com as suas emoções. Você está conseguindo expressá-las de uma forma que você consiga colocar quem você é realmente no mundo? Isso é muito importante, gente, porque tem uma época na nossa vida que vai chegar, seus 30, seus 40 anos, não é para todo mundo, mas
uma grande parte das pessoas, e se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente chega pra você, ou vai chegar pra você, ou já chegou, né? Porque quem se interessa por esse assunto tem essa questão, que é essa tal da meia-idade, essa falta, esses 30 anos, 40 anos, que a gente precisa voltar pra nossa essência, pra quem a gente é, porque senão a gente vai ficar sempre vivendo na sombra, né? Uma hora ela vem com toda a força, com força total, causando os problemas que a gente conhece, depressão, ansiedade, enfim, porque a gente tá escondendo quem a gente é. Então é muito importante trabalhar essa questão das emoções, tá? A próxima questão e última é que você não confia na sua intuição. A gente se desrespeita quando a gente não confia naquele interno que tá falando com a gente. Eu vou contar pra vocês uma coisa bem recente minha, bem recente mesmo. Nesse momento, inclusive, que eu tô gravando esse vídeo, eu tô com um problema no meu dente. E eu fui num dentista que eu coloquei, né, uma coroa no dente, fiz um tratamento bonitinho, paguei. E eu fazia umas perguntas pra ele, que eu me lembro, questionando algumas coisas do tratamento. E ele falava umas coisas assim que outros dentistas não falam, sabe? Ah, não precisa de limpeza, não precisa fazer isso. E aí eu comecei a ter problemas com inchaço nesse dente. E ele me passava medicação e me mandava pra casa. E alguma coisa dentro de mim falava, não tá certo, não tá certo, não é só passar medicação, precisa fazer uns exames, precisa ver isso. Eu não me respeitei. Isso começou em fevereiro de 2024. Eu tô gravando esse vídeo aqui em junho 24. E eu tô com o dente novamente inchado, inflamado, né, cheio de problema. E eu tive que trocar de profissional, tive que fazer tomografia pra ver o que vai ser desse dente. Por quê? Porque eu não me ouvi. Se eu tivesse lá em fevereiro olhado e pensado, poxa, esse dentista aqui não tá legal, ele deveria ter me pedido os exames. Ou eu questionado, como eu questionei da última vez que eu fui com muita dor, né? Por que eu tenho que esperar 7 dias pra fazer um exame? E ele respondeu pra mim assim, porque seu corpo tem que fazer o trabalho dele. Eu pensei, poxa, mas se o negócio tá colocado errado e tá inflamando, então precisa mudar, né? Precisa fazer de uma outra forma. Então aí eu falei, não, não tá normal, não vou mais voltar ali. A minha intuição tava gritando, não volta, procura outro profissional, faz exames. Aí eu fui no outro profissional, vou gastar mais? Vou, porque vou ter que fazer tomografia, né? Já fiz, inclusive, né? Vou esperar o resultado. Mas enfim, não, isso não vem ao caso. Então, assim, tem toda essa questão que a gente não ouve, a gente vai no profissional, tá aquela, não tá legal, não tô gostando, ai não vou ir, ai é barato, ai é bom. Tá saindo com alguém, cara esquisito, ai mulher estranha, mas eu vou tentar, deve ser coisa da minha cabeça. A gente precisa observar o que é paranoia, o que não é paranoia, o que é intuição, tá? A gente precisa estar muito calmo para fazer isso, a gente precisa estar presentes, tá? Então se você não confia na sua intuição é porque tá faltando presença. Quando a gente não confia na gente, no que a gente está sentindo, é porque nós não estamos presentes na nossa vida. Tá faltando olhar com calma para o que está acontecendo, assumir a responsabilidade do que eu vou fazer, da mudança que eu vou fazer. Ah, tá, fiz uma escolha errada, poxa, que droga, perdi dinheiro aqui com esse profissional ruim. Mas eu quis ir lá porque era mais barato, que porcaria que eu... Só que às vezes a gente fecha os olhos para isso, a gente quer o mais barato, o mais fácil. Uma coisa muito importante que eu tava conversando com uma cliente também, de tarô, foi até ela que me falou, ela falou assim, é porque esse é o caminho mais fácil. Aí eu até falei pra ela, o caminho mais fácil nem sempre é o melhor, né? Observe as outras oportunidades que vocês têm pra resolver essa questão. Porque tava saindo umas cartas meio ruins pra questão que ela queria trabalhar. Eu falei pra ela, você pode escolher isso, mas primeiro observe melhor outras opções antes de escolher por essa. Aí ela falou, é porque essa era o caminho mais fácil, parece o caminho mais fácil. E às vezes na vida a gente quer o caminho mais fácil e é aí que a gente mete os pés pelas mãos. Então essa facilidade nos torna também preguiçosos muitas vezes. A gente não consegue fazer as coisas que são necessárias de serem feitas para chegarmos onde desejamos. E o que que acontece, né? Essa sensação de eu vou pelo caminho mais fácil, pelo mais fácil. Eu não me escuto porque eu quero mais fácil, não aquilo que meu coração tá gritando. Vermelho, vermelho, né? Igual quando eu falei pra dentista nova que eu tô indo. Eu falei pra ela, me levantou uma bandeira vermelha quando ele me disse, seu corpo vai resolver, o seu corpo tem que resolver, tem que esperar 7 dias com isso aqui. E eu pensava, mas tem alguma coisa errada desde fevereiro? Se meu corpo não resolveu em fevereiro, ele não vai resolver agora em junho. Esse negócio vai piorar, né? Eu preciso de alguém que faça um trabalho bom, que peça um exame, que veja o que está acontecendo dentro dos profundos desse dente, né? Então, gente, é isso, é a gente ouvir a nossa intuição, tá?
Se você não tá ouvindo, se você tá indo pelo caminho mais fácil e tá se ferrando lá na frente, é porque você está se desrespeitando. Você não tá no presente e não tá conseguindo ouvir a si mesmo. E como a gente muda isso? Bom, o fato mais importante aqui é a conscientização desse padrão, que ele existe. Só que só se conscientizar não vai mudar. A gente precisa se conscientizar e mudar a mentalidade que exerce esse padrão, que faz ele acontecer. Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho dificuldade de ouvir a minha intuição porque eu quero o caminho mais fácil, eu me conscientizei desse padrão. Eu tô sempre seguindo mais fácil e tô só me, ferrando. O que eu tenho que fazer? Poxa, esse aqui é o caminho mais fácil. É o melhor? Acho que não. Eu vou ver esse aqui também. Ah, esse dentista cobra metade do preço. Mas será que é o melhor? Né? Esse jeito que ele trabalha, será que é adequado com outros profissionais que eu já passei e que deu tudo certo? É mudar essa mentalidade, é questionar o comportamento. Então a mudança de mentalidade, ela vem do questionamento do comportamento. Às vezes eu me conscientizo de que faço algo que não é tão bom, mas se eu não questionar esse comportamento, ele vai continuar se repetindo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de ter uma autoridade pessoal, quando essa falta de autoridade aparecer, ela precisa se questionar. Poxa, eu tô acabei falando assim de novo, sem autoridade nenhuma. E falar assim, poxa, não tô falando direito, eu preciso ter autoridade pessoal, eu preciso me comunicar melhor. Então, olha, eu preciso saber X, Y, Z. O que você me diz? Autoridade pessoal? Você questionou que você tava assim, eu preciso saber autoridade pessoal. Eu nem falo direito, né? Eu falo isso, tá, gente? Porque isso aconteceu muito comigo. É um exemplo pessoal, tá bom? Então, é trazer essa autoridade pessoal pra si. É questionar, poxa, eu não tô tendo autoridade aqui pra expressar o que eu tô sentindo, pra reclamar de um trabalho, né? Então, o que eu tenho que fazer? Trazer essa autoridade pessoal pra dentro de mim. Isso é o conscientizar e questionar, e aí mudar essa mentalidade, tá bom? E com florais de Bach, como a gente pode trabalhar quando a gente está sobrecarregado, cansado e se desrespeitando? Eu trouxe 2 florais muito interessantes para a gente trabalhar aqui. O Larche, que é para a gente trabalhar essa questão da autoconfiança, porque muitas vezes a gente se desrespeita porque a gente não confia nas nossas ações, nas nossas decisões. E o Olive eu trouxe porque muito desse desrespeito causa cansaço na gente, que leva a gente para essa sensação aqui, ó, dessas cartas, né? Do 10 de paus, essa sensação de sobrecarga, de peso, de cansaço, né? De não conseguir caminhar dentro da própria vida. Você vai fazendo pelos outros, pros outros, ou às vezes para si mesmo, mas sem nem saber por que você tá fazendo. Por que você tá indo atrás do velocino de ouro? Qual que é o seu objetivo nesse velocino de ouro? Seja o que esse velocino de ouro seja na sua vida, entendeu? Então é isso que a gente tem que sempre estar observando dentro de todo o nosso processo, para que a gente viva uma vida pelo menos mais alinhada com quem nós somos, com os nossos interesses, porque eu falo para vocês, o inconsciente é maravilhoso, porque ele joga mesmo as bombas na nossa cara e aí a gente que resolve, é desse jeito que funciona. E aí, olhando para isso com consciência, a gente consegue resolver as questões do dia a dia de uma forma mais clara, pelo caminho que nem sempre é mais fácil, mas é aquele que vai trazer satisfação pessoal no fim do dia. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu e se quiser fazer uma sessão de terapia comigo, clica no link aqui embaixo na caixa de descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!